Como a gente disse na nossa escalada, né, aquela mania de ficar puxando fios de cabelo, na verdade, é uma enfermidade. Muita gente deve conhecê-la como doença de arrancar cabelo, mas o seu nome real é tricotilomania. Trata-se de um tipo de transtorno obsessivo compulsivo em que a pessoa fica arrancando os pelos, né, os cabelos ou os pelos do próprio corpo constantemente. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse distúrbio, a gente está recebendo agora a psicóloga Catarine Miller. Tudo bom, doutora Catarine? Oi, Shirley, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez aqui no nosso Obrigada, inclusive, obrigada pelo convite novamente. Eu venho com muito prazer sempre falar sobre saúde mental. O assunto hoje é tricotilomania. Bom, vou começar falando sobre o que é tricotilomania. A tricotilomania é o comportamento impulsivo, incontrolável para arrancar fios de cabelo. Não somente os fios de cabelo da cabeça, mas os fios pubianos, pelos, como sobrancelhas, cílios. Então, ela é considerada ali um comprometimento à saúde mental quando a pessoa passa por várias tentativas de diminuir esse comportamento, essa frequência, essa intensidade, e a pessoa sozinha muitas vezes não consegue, né? Ela vai tentando e ela não vai conseguindo cessar esse comportamento. Ou seja, isso vai começar a prejudicar a saúde dela em vários âmbitos. Impacta na autoestima, né? Porque tem gente que realmente vai perdendo os pelos, né? Fica com aquela falha no couro cabeludo ou em outra parte do corpo. Agora, doutora, dizem que quem tá naquele ato, ele percebe depois, né? Que arrancou os cabelos. Mas no momento do ato de puxar, ele de repente tá lendo um livro e vai puxando. Tá assistindo televisão e vai arrancando. Isso de um jeito tão automático que ele não percebe de fato. É assim que acontece. Então, assim, e qual é o papel de quem tá do lado, né? Da família. A gente tá vendo algumas imagens, gente, realmente causa grandes falhas, isso causado pela própria pessoa, num ato compulsivo. Então, como é que deve ser a atitude da família também ao perceber isso? Sim, exatamente. Esses comportamentos, eles vão aparecer no momento de ações mais sedentárias, como estar sentado ao sofá, assistindo uma TV, ou estar ao telefone, e na maioria das vezes é um comportamento inconsciente, ou seja, a pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo. Por quê? Porque é uma maneira que ela está ali tentando diminuir algum nível de tensão, algum nível de tédio. É observado que pessoas que vão ter a tricotilomania, elas têm essa dificuldade em lidar com a tensão, com a ansiedade, com os sentimentos negativos. E é nessa hora que também vai ajudar muito a observação de amigos, de familiares, em tentar conversar com essa pessoa, né, sobre, olha, você está percebendo, eu já percebi que você tem esse hábito, que você tem esse costume, né? É uma das maneiras que a gente vai tentar conversar primeiramente com essa pessoa, mas o fundamental, Shirley, dentro desse processo é buscar ajuda profissional. Agora, esse problema por si só, ele já é um distúrbio ou ele é consequência de um outro? Tipo, a pessoa tem depressão, então ela começa a desenvolver, tem ansiedade, tem dentro das crises de ansiedade, ou ele sozinho já é considerado uma doença, doutora? Ótima pergunta. A tricotilomania, ela vem em decorrência de outros transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade também. Ela vem muito nesse sentido, né, dos transtornos que estão ali dentro do espectro da ansiedade. Então, ela vem relacionada, sim, nesse sentido. A gente consegue traçar um perfil das pessoas que mais sofrem com problema? É mais comum em mulheres ou não? Ou pessoas jovens, pessoas adultas? Tem um perfil ou não tem nenhuma relação? Pode acontecer com qualquer pessoa? Pode acontecer com qualquer pessoa, mas o que é que os estudos mostram? Que é mais comum aparecer na idade adulta. Quando esse transtorno aparece na infância ou na adolescência, muitas vezes ele aparece de uma forma mais branda, podendo ser contornado apenas com psicoterapia, porém, quando ele vem a acontecer na idade adulta, ele já vem
de uma forma bem mais intensa, ele já vai ser necessário uma equipe multidisciplinar dentro desse contexto. A gente estava falando da família ajudar esse paciente, mas esse paciente ele vai necessitar de uma rede de profissionais de uma rede multiprofissional para ajudar. Justamente essa é a minha pergunta, né? Depois de diagnosticado, como é exatamente o tratamento? Tem medicamentos também? Sim. Você falou de terapias, também são importantes. De repente, tentar tirar um foco um pouquinho dessa questão da ansiedade, prática de atividades físicas, né? Como é que acontece, né, esse tratamento, doutora? Bom, a equipe multidisciplinar, normalmente ela vai fazer parte dela. O psicólogo com a psicoterapia, ajudando muitas vezes com técnicas de relaxamento, com sessões focadas na questão de localizar os gatilhos principais, né, sobre esse comportamento, ajudar esse paciente também a lidar com as emoções negativas, com frustrações, com pensamentos negativos. O dermatologista ele também vai ajudar muito nessa parte, porque dependendo do comprometimento da lesão, o paciente ele vai precisar passar, né, por tratamentos estéticos, por tratamentos medicamentosos, incluindo também o psiquiatra, né? Então, esses 3 profissionais eles serão bem importantes para ajudar essa pessoa a ir ajustando esse comportamento. Tá certo, doutora Catarina. A gente agradece a sua participação. É importante a gente estar com o sinal, né, de alerta ligado, porque às vezes você faz um ato de uma forma tão compulsiva que nem sabe que aquilo é um problema que pode, sim, trazer prejuízos, né, transtornos maiores para você. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Tá bom? Volte sempre. Esse foi o nosso Hora Marcada.